Bom, pessoal, então nós vamos aqui começar a nossa aula de ciências e hoje nós vamos estudar a questão da ecologia, certo? Então aqui nós vamos entender o que é ecologia e o estudo das interações. Então aqui eu trouxe um conceito para vocês, onde diz que a ecologia é a ciência que busca entender como os organismos interagem entre si e com os elementos do ambiente em que se encontra, como solo, água e temperatura. Então vejamos que a ecologia nada mais é do que o estudo das interações, entender como é que ocorrem essas interações das espécies, como essa interação ocorre com a questão da união no solo, na água, na temperatura, as relações que ocorrem entre essas espécies, essa interação, por exemplo, o que é que leva um ser vivo a habitar em um determinado local, o que é que também que leva um ser ou uma espécie a entrar em extinção, o que necessita para que uma espécie ela consiga recursos específicos para poder sobreviver. Então, a questão da forma de alimentação das espécies, como é que tudo isso ocorre dentro do ambiente e dentro desse ambiente a ecologia ela busca entender essa interação, como é que ocorre esta interação para que ocorra vida, e que muitas vezes também essa interação ela ocorre e que também a ecologia também busca entender o que muitas vezes leva uma espécie à extinção. E aí, falar da ecologia, nós vamos entender a questão da população e o ambiente, porque nós estamos falando da interação. Então, quando eu falo de interação de espécie com características, eu entendo que cada espécie ela necessita de certas condições e recursos específicos para viver. Então eu entendo que cada espécie, para ela poder sobreviver, ela precisa de alguns recursos. Que são esses recursos? Forma de alimentação, a questão do próprio habitat, dentre outros. Então, eu também tenho outros fatores que são bastante relevantes quando se trabalha a ecologia, que é a questão da população e o ambiente. Então, vejamos que quando eu trabalho a questão da ecologia, ela busca também compreender o tamanho de uma população. Então, o tamanho de uma população ela pode variar em três aspectos. A taxa de natalidade, ela vai entender o nascimento de uma população. Como é que essa população está nascendo? De uma forma geral. Como é que essas características reprodutivas da espécie? Como é que está ocorrendo esta reprodução, essa interação com o meio? Vai entender também a questão da taxa da mortalidade, a morte de uma população. Ou seja, entender a quantidade de seres que está morrendo. E o que é que está causando esta morte dessas espécies. E também tem outro fator que tem que levar em consideração, é a questão das migrações, certo? Por que migrações? Porque algumas espécies também elas podem migrar de uma região para outra, certo? Por quê? Porque aquela região pode faltar algumas características, por exemplo, a questão da alimentação, do seu habitat, então ela vai buscar outra região para que ela possa se reproduzir e deixar os descendentes. Após essas características, a ecologia também estuda a questão que está dentro da ecologia, a questão dos ecossistemas. E aí a gente vai ver que os ecossistemas é formada pelas relações entre os seres vivos e o meio ambiente, pelos fluxos de matéria, de energia que existe entre elas. Ou seja, é a relação, é o conjunto de tudo isso. E também temos que entender a questão da biosfera,
que compreende todos os ambientes da Terra, nos quais há vida, que engloba os biomas, ecossistemas, comunidade, população e organismo. Veja que na biosfera eu vou ter todo esse conjunto. E aí na questão da biosfera nós temos que lembrar os fatores que a gente já trabalhou, os fatores bióticos, que estão relacionados aos fatores que têm vida, e os fatores abióticos, que são os fatores que não têm vida, mas que ambos uns dependem dos outros, porque nós estamos falando de conjunto, nós estamos falando de uma biosfera, de um conjunto, e que esse conjunto necessita de todas essas características, de toda essa união para que possa ocorrer a vida. E também nós não podemos esquecer da questão da ecologia, da estrutura das comunidades, porque além disso aí também elas ocorrem duas variações ao longo do tempo. Nós chamamos de pioneiras, o que ocorre com essas espécies? Elas modificam as condições do meio e permitem que outras espécies possam ocupar. Então, essas espécies pioneiras são as espécies que elas permitem o que? Modificar o ambiente. O ambiente é modificado para que outras espécies possam ocupar aquele ambiente. E também a questão da sucessão ecológica, que a sucessão ecológica é as mudanças pelas quais uma comunidade passa ao longo do tempo. Ou seja, essa comunidade ela pode ser o quê? Ela pode se alterar. Quando ela se altera, para quê? Para que ela possa poder sobreviver, reproduzir e deixar descendentes.